Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador! Estamos aqui para o segundo programa com o nosso querido amigo Mohamed Abbas, falando sobre endometriose. No primeiro programa, conversamos vários assuntos sobre endometriose. Se você não viu, entre no site do canal e procure para ver o primeiro programa, que está imperdível. Mohamed, muito obrigado. Vamos começar o bate-bola já do segundo programa. E lembra que a gente tinha falado no final do primeiro programa do tratamento. Então você falou primeiro atividade física, depois aquela tríade: tire o glúten, tire o leite, tire a carne vermelha. Ok? Exatamente. E aí você tinha falado do anticoncepcional e do progestogênio. E aí, off-label, na tua mão, na tua impressão, o progestogênio tem algumas vantagens. Exatamente. Muito bom. E aí, quando é que opera? Porque vai ter aquela paciente que você fez de tudo e ela chega e fala: doutor, não dá para continuar assim. Precisamos resolver essa situação. Você foi lá, fez o ultrassom endovaginal voltado para endometriose, a ressonância de abdômen total, incluindo pelve, voltado para endometriose. Estou aprendendo. Já. Não, já tô. Vou virar teu assistente tá aqui, quase Mohamed. endometriólogo. Eu já tô aqui. Então, feito isso, você viu que vai propor uma cirurgia. Quais são os seus critérios para propor uma cirurgia de endometriose? Como ela é feita? Vamos agora entrar nesse caminho para deixar bem claro para quem precisa fazer esse procedimento que é algo seguro, desde que feito, obviamente, por pessoas que sejam especialistas desta área. Exatamente. Nos seus comentários, você já deu até uma dica do que operar aquela paciente que vem e depois do tratamento clínico está dizendo: não aguento mais, não está melhorando, né? Mas tem alguns quadros, né? Então, falando, a endometriose, ela não é cirúrgica pelo quadro radiológico. Eu recebo muitas pacientes que vêm com endometriose intestinal encaminhada pelo médico, que muitas vezes coloca um pânico na paciente, que só porque ela tem endometriose intestinal, obrigatoriamente ela vai ter que operar. Não, tá? Então, são 3 condições principais aí que a gente acaba indicando cirurgia. Primeiro, comprometimento de órgãos, falei do rim. Do rim, nossa senhora. Né? Essa comprometimento de ureter, na verdade, né, que é o canalzinho que leva xixi do rim para a bexiga, né? Essa paciente ela pode perder um órgão vital a ela. Então essa tem indicação, mesmo que ela não seja sintomática, de cirurgia. Tá? Cistos ovarianos grandes. Então cistos ovarianos endometrióticos, claro, acima de 10 centímetros, acima de 8 centímetros, obrigatoriamente a gente fala em cirurgia. E aquelas pacientes que, mesmo com o tratamento todo realizado, a dieta, a atividade física, a medicação, a fisioterapia pélvica, muitas vezes a gente indica também, e ela volta no consultório e fala assim: não estou feliz, não está melhorando minha dor, eu continuo indo ao pronto-socorro, eu continuo tomando, e aí elas vão ao nível de tramal, morfina, Nubain, a nível de pronto-socorro, tanto que essa paciente sofre. Então essa paciente que tratou clinicamente, volta para o consultório depois de 4 a 6 meses, não melhorou, ela tem indicação cirúrgica. Algumas perguntas que devem estar surgindo na cabeça dos nossos espectadores. Quer dizer que, imaginando que tenha inúmeros implantes abdominais, se eles não estiverem comprometendo órgãos e a paciente não tiver sintomas, só acompanhar. Só acompanhar, exatamente. Não vai mexer. Então não é o número de implantes abdominais que vai definir. Não. Uma vez que ela entra em menopausa, então corta o reloginho. Ou seja, se ela estava em acompanhamento contigo, ela entrou em menopausa, a tendência de todos esses focos é atrofiarem. Reduzirem. Então você já deve ter pacientes que o esquema, o que é? É levar até a menopausa. Exatamente. Bom, esse é o objetivo. Isso. E aí, se até lá não criou problema, não vai criar mais. Não. Agora, tem aquela paciente que quer engravidar. E aí? Essa também tem indicação. Então, só pegando um pouquinho o gancho que você falou, assim, entrou na menopausa, medicina nem sempre nem nunca. Já tive paciente menopausada há 5, 6, 7 anos e que ela continua com dor abdominal, mesmo não menstruando,
e uma coisa que normalmente a gente não consegue melhorar com o tratamento clínico, com remédio, com atividade física, com a nutrição, é a dispareunia, é a dor na relação sexual. Então, muitas vezes a gente indica a cirurgia porque a paciente ela costuma falar assim, doutor, eu vou perder meu marido. É muito comum elas virem no consultório e falar isso, porque elas têm dor. Mas qual é a fisiopatologia? Então, eu queria que você... Porque assim, é muito importante, você tocou num tema bastante nevrálgico aqui. É claro que uma vida sexual faz parte da vida saudável de um casal. Exatamente. É até compreensível que se ela está menstruando, então ela está menstruando em tudo, inclusive na endometriose. Agora, se ela não está mais menstruando, como é que ela pode manter o sintoma da dispareunia e não ter os outros? Então vamos lá falar de onde essa endometriose pode comprometer dentro da cavidade. Então nós podemos ter os lugares mais comuns, mais propícios de endometriose. Atrás do útero nós temos dois ligamentos, chamam de ligamento útero-sacro, que liga o útero ao osso sacro, por isso que é muito comum essas pacientes terem dor lombar. Olha que na interessante, cólica, dor referida. Dor referida, e porque compromete esse ligamento, muito comum, útero sacro direito, útero sacro esquerdo e atrás do colo do útero. Então, eu falo que é um espaçozinho desse tamanho, mas que estão essas três porções anatômicas ali, tá? E aí transpondo isso para dor, é onde a relação sexual dói. O fundinho da vagina, tá. O que nós temos lá? O ligamento útero sacro direito, o útero sacro esquerdo e o reto cervical. Então eu costumo falar que está cutucando a ferida com o dedo. Entendi. Na relação sexual. Porque ela tem dor que a gente chama de dor de profundidade, né? Depois que está tendo a relação, que o pênis está dentro da vagina, é como se cutucasse, ficasse ali batendo aonde existe a lesão endometriótica. Porque aquilo não é uma inflamação, é uma lesão. Formam-se nódulos. Tá. Além do ligamento útero-sacro direito, esquerdo e reto cervical, nós podemos ter comprometimento intestinal, tá. Apêndice, bexiga. Dentro da nossa cavidade, você sabe muito bem disso, dentro da cavidade pélvica abdominal, nós temos uma pele que recobre toda a cavidade, que não chama pele, chama peritônio. E este peritônio ele pode ser salpicado de lesões endometrióticas, como as pintas que nós temos no corpo. Que, em teoria, quando ela menopausa... Essas atrofiam. E por um azar, as outras... Ali não, porque essas peritoneais, habitualmente, são lesões daquelas de 5 milímetros ou menos. E a lesão reto cervical, ou fundo de saco, que a gente chama, elas não atrofiam. Por quê? Porque elas são lesões de 2 centímetros, 1,5 centímetro, 3 centímetros. Tá. Entendeu? Então você pode ter, e elas vão atrofiar, mas vão ficar fibróticas, aonde você vai continuar tendo dor. Então essa dor é uma dor profunda, não é a dor na penetração. Não é dor. Então é importante também esclarecer isso. Não é a dor à penetração, é a manutenção... Por profundidade. E muitas vezes referida na região sacral. Exatamente. Puxa vida, e aí tem que operar mesmo depois? Mesmo depois. Eu tive uma paciente há uns 6 meses atrás, menopausada, e que a gente já vinha tentando o controle dessa dor e não melhorou. E aí a paciente, eu falo que eu gostaria sempre de operar pacientes menopausados, porque a gente pode corrigir tudo. Eu posso chegar e tirar. Eu posso tirar o útero, eu posso tirar o ovário, eu posso tirar. Sendo que a jovem com infertilidade, você não pode. Eu tenho que corrigir, mas eu não posso tirar. Então, muitas vezes, você acaba deixando lesões que não são visíveis ao olho. Entendi. Ou que irão aparecer novamente. Então, você acaba... recrudescer, que naquele momento não tinha, e que depois pode aparecer, né? E que vai aparecer, exatamente assim. E claro que para reoperar deve ser mais difícil, né, Mohamed? Porque aí já tem aderência, fibrose, aquela coisa toda, né? Por isso que a gente fala, né? O índice de recidiva de cistos ovarianos, da endometriose ovariana, chega até 30%. Olha aí. E você tem que operar o ovário da paciente jovem, preservando a fertilidade dela. Então ela tem um cisto, e esse cisto ele começa de milímetros, né? E aí o que acontece? Por que o cisto ele vai aumentando? Porque são menstruações coletadas dentro do cisto. Então ela menstruou um mês, aquele sangue ficou coletado. Então ele vai aumentando, ele vai guardando menstruações ao longo de anos e anos e anos e anos, onde hoje a gente tem esse dado de que da dor até o diagnóstico ainda no mundo leva 7 anos. Nossa Senhora, é muito tempo. É muito tempo. Então tem muito paciente, não é nem subtratada, é não tratada. Não diagnosticada. Nem diagnosticada. Por isso não tratada.
Rapaz, olha que dado 7 anos. epidemiológico importante, hein? E, Mohamed, agora falando um pouco da cirurgia para esclarecer para o nosso público. Essa cirurgia, ela normalmente é laparoscópica, ela é aberta? Em que casos faz por um? Em que casos faz por outro? Qual é o teu critério, que trabalha com isso, tem experiência, para fazer uma cirurgia por laparoscopia e aqueles casos que você fala, não, aqui não tem jeito, eu tenho que abrir? Perguntinha... Eu vou dizer que assim, aberta, você clássico fala assim, nunca. Cirurgia aberta para endometriose, não. Tá, já é um Por alento incrível que pareça, é muito comum falar isso para os pacientes, se você abrir a barriga da paciente, se você fizer uma laparotomia exploradora, o termo que a gente acaba usando, você não enxerga tão bem quanto você colocar uma ótica de 10 milímetros. Eu brinco que eu falo, eu vou naquele cantinho ali da sala com a ótica, eu consigo ver tudo. E se eu olhar aqui, eu não consigo ver. É porque ela aumenta, né? Ela aumenta. Exatamente. Então, cirurgia de endometriose, obrigatoriamente, ela é videolaparoscópica ou robótica, que é uma videolaparoscópica. No fundo é uma videolaparoscópica chique, né? E mais cara. E né? mais cara. Como nós estamos falando que muita gente nem diagnóstico tem, vamos por aquilo que funciona e que é mais barato, né? Que é a videolaparoscopia. Que é viável, né? Viável, completamente viável para tudo. Toda cirurgia endometriótica, de qualquer comprometimento. Então você que está nos ouvindo, não precisa ter medo. As cirurgias são, quando necessárias, videolaparoscópicas. Muito bom. Mas agora, se eu não fizer o break, o pessoal aqui vai me puxar a orelha. Um minutinho. É pai bola. Não saia daí. Estamos voltando para o segundo bloco do segundo programa sobre endometriose, o que você precisa saber com o Dr. Mohamed Abbas, médico ginecologista, especialista de endometriose, que está dando um show aqui para gente. E eu te pergunto, Mohamed, essa pergunta vale nem sei quantos milhões. Após a cirurgia, a mulher está livre permanentemente das lesões? Tem pacientes que a gente pode falar que estão livres. Tá. Da lesão. Mas da mesma forma que ela apareceu um dia, ela pode voltar. Então a gente nunca fala para a paciente que ela, já falamos isso, né, anteriormente, que a cirurgia é curativa. Tá. A cirurgia faz parte do arcabouço de tratamento que nós temos, desde a dieta, desde a medicação, e a cirurgia é uma parte do tratamento. A fisioterapia pós-operatória, ela é fundamental. Quando não há melhora, principalmente da dor na relação, a gente acaba indicando fisioterapia pélvica, porque o que nós sabemos também, a pelve é um funil do corpo, eu costumo falar, né? Tudo, vasos, nervos que estão lá embaixo vão passar pela pelve. E são lá. Então a endometriose, mais um dado que a gente não havia falado, ela pode ter comprometimento dos nervos que ali estão. É muito comum não, mas tem pacientes que acabam falando, doutor, eu repuxa a perna, isso é da endometriose? Pode ser um comprometimento do ciático. O ciático passa na pelve. Os nervos hipogástricos, os nervos esplâncnicos, eles passam, hipogástrico superior, enfim, eles passam ali. Tanto que faz parte da cirurgia. Antigamente a nossa preocupação na cirurgia era tirar o ureter da frente. Porque para não lesar o ureter. Claro. Porque o comprometimento ureteral ele é muito comum ou ao lado do ureter. Então, isso faz parte do sistema da cirurgia. Primeiro, dissecar o ureter lá de cima até lá embaixo. A gente está de olho nele e tirando tudo que está ao lado. Tá. Hoje, nós já mudamos um pouquinho o foco. Hoje, qual que é a nossa preocupação? O ureter mantém, são os nervos. Hoje, a gente tem que fazer ureterólise. Você disseca os nervos, você vê o nervo hipogástrico, separa ele de lado e aí você opera tudo que está ao lado dele ou mais profundo. Porque se você lesar os nervos dos dois lados, por exemplo, ela fica com retenção urinária. Vai ser uma paciente que vai usar sonda o resto da vida. Ou vai ter dificuldade para urinar. Veja que é um terreno muito nobre, né? Você precisa tomar muito cuidado ali. Grandes vasos, né? As ilíacas. Então, você tem
tudo passando ali na pelve. Eu diria que Cada milímetro tem um dono, né? cada milímetro é um dono. Exatamente. E aí, isso aqui para as mulheres, rapaz, essa pergunta aqui, Mohamed, endometriose engorda? Porque agora o problema é saber se engorda. Engorda, Vamos para estética, né? Vamos para estética agora. Não, essa desculpa a gente não tem, né, Mohamed? Se a gente engordar, não é endometriose. Vamos lá. Então, a endometriose propriamente dita não engorda. Tá. Então, não podemos culpá-la do ganho de peso. Ou seja, ela tem muita culpa, mas então, ela não tem. Esta ela não tem. Então, a doença endometriótica não engorda. Tá. O que pode fazer com que a paciente engorde são o tratamento que é fornecido, que é gerado a ela, que são os anticoncepcionais. Tá. Anticoncepcional, por si só, não é para engordar. Então, isso é uma pergunta, mas eu vou engordar com essa pílula? Os progestágenos podem ter um pouco mais de retenção hídrica. Ou seja, o que é bom por um lado tem um custo pelo outro. Pode ter efeito adverso, pode ter uma retenção hídrica, pode ter um pouco de acne. Tem pacientes que desenvolvem acne com o progestágeno e aí você acaba trocando. A paciente está incomodada com aquilo, que nem eu falei, não é obrigatório o progestágeno, podemos usar as pílulas combinadas. Né? Tá sendo muito ruim para ela, vamos voltar para as pílulas combinadas. E tem pílulas combinadas que combatem acne. Vai ser tão bom para dor? A gente faz a troca e olha, eu costumo falar, vamos ver, vamos tentar achar um meio termo que contente os dois lados. Né? Agora, uma pergunta que me surgiu aqui, Mohamed, e operou, dá para parar de tomar os remédios? Não. Não. Só paciente menopausada. Esta... menopausada, ou aquela paciente que tirou os ovários, né? Então, por algum motivo ela não era menopausada, mas aí aquela paciente de 47, 48 anos que já está no climatério, perimenopausa, ainda sangra um pouquinho, menstrua um pouquinho, e a gente combina de tirar os ovários dela, porque a função ovariana dela vai ser mais um ano. Isso. Só que ela tem 30% de chance de voltar endometriose. Então, um ano para 30% é melhor. Melhor tirar. Vamos tirar os 30%, né? Sim. Então, vamos... São várias coisas em jogo, né, Mohamed? Eu imagino que o planejamento dessa cirurgia, a conversa com a paciente, tem que ficar bem claro tudo isso naquele momento de se definir, né, com ela, o que fazer, o que não fazer. E o tratamento é sempre o que eu falo assim, existem endometrioses dentro da endometriose, né? Então o tratamento ele não é igual para todas, não é eu tenho endometriose, o tratamento é individualizado. Entendi. Porque uma tem dispareunia, a outra não tem, uma tem comprometimento intestinal grande, com suboclusão intestinal que pode acontecer, a outra não quer filho, a outra quer filho. Então, deve ser uma loucura isso aí. Você tem que trabalhar em cima de cada paciente, em cima de cada diagnóstico. Então, agora eu estou vendo uma pergunta aqui que é assim, então, meu Deus do céu, existe relação entre endometriose e perda de cabelo? A doença endometriose, aí nós vamos passar para a mesma coisa do peso, né? Seria a mesma correlação. A endometriose, doença endometriótica, não faz perder cabelo. O tratamento que é proposto pode fazer com que isso aconteça. Tem pacientes mais susceptíveis ao uso de progesterona, que podem ter unhas quebradiças, perda de cabelo, acne, aumento de peso. Mas aí é o tratamento. Não podemos falar que a doença não é a endometriótica doença, é o tratamento isso. O tratamento que foi imposto para o paciente que foi colocado. Se a gente pudesse listar aqui, quais os principais efeitos colaterais do tratamento? Vamos listar. Efeitos da medicação. Da medicação, Bom, primeiro, a paciente vai ter que mudar, eu já chamo de efeito adverso, que é aquela paciente carnívora que vai deixar de comer Não, a esse carne. aí eu acho que é um castigo, né? Isso é um castigo, né? Porque você imagina, você vai num churrasquinho e você fala, olha gente, então curte essa picanha aí que eu tenho endometriose. Pô, é dureza, né? Então, isso daí a paciente tem que mudar, mas tem que mudar a chavinha para o bem-estar mesmo, né? Agora, efeito adverso, não cirúrgico, né? Efeito adverso medicamentoso. São os efeitos do contraceptivo. Então, como eu falei, retenção hídrica, cabelo, acne, ganho de peso, né, que é a retenção hídrica propriamente dita. Unhas quebradiças. Elas podem ter escapes, que é muito comum. Então, o paciente que toma a pílula de uso contínuo, o que a gente quer? Que ela não menstrue. Isso não vai acontecer. Ela vai ter alguns sangramentos esporádicos ao longo da vida dela usando pílula contínua. O nome que a gente dá para isso são escapes. Esses escapes, eles são esporádicos. Ainda bem, senão o sintoma... Exatamente. A grande maioria dos pacientes tem 3, 4, 5 ao ano.
Então a gente ensina a paciente a lidar com o escape. Ela toma contínuo, teve um pequeno sangramento, ela faz uma pausa de 4 dias no contraceptivo que ela está usando, seja progestogênio ou não. Ela pausa 4 dias, ela menstrua, aí no 5º dia ela retoma a tomada. Ela vai ficar 3, 4 meses sem escape mais. Tá. Tendo que tomar, óbvio, de preferência no mesmo horário, fazendo certinho. Seguir direitinho, porque senão como também vinha a vindo, meia-vida do remédio ultrapassa e ela tem mais escapes. Endometriose pode ser sinônimo de infertilidade? Você dá o diagnóstico de endometriose para uma mulher, você está dizendo que ela vai ser infértil? Ou que ela é infértil? Ela pode ser, mas ela não é. Então é aquela coisa, toda paciente com endometriose é infértil? Não. O que os estudos mostram é que até 40% das pacientes endometrióticas evoluem com infertilidade. Então tem muita paciente com diagnóstico de endometriose grávida. Eu já tive paciente de 1 semana, 10 dias antes da cirurgia, me ligar, doutor, cancela a cirurgia porque eu tô grávida. Tá. Entendeu? Então ela não é infértil. E no período da gravidez, melhora o sintoma? Melhor o sintoma. Olha que interessante. Melhor o sintoma. É muito interessante. É uma bomba de hormônio, né? Falando que a gravidez são muitos hormônios circulantes e melhoram os sintomas dela. Porém, a doença que eu costumo falar, a doença não some. Então, isso é um recado que eu sempre dou para os pacientes que não operam, que estão bem com o tratamento clínico e que voltam ao meu consultório uma vez por ano para fazer os exames, para acompanhamento, segmento da endometriose, se há aumento ou não. Eu sempre deixo claro, você está bem, você melhorou 90% do seu quadro de dor, mas todo ano, nos exames que nós fizemos, a doença está lá. Então, ela dá uma baita qualidade de vida, o tratamento clínico, porém a doença, ela estabiliza. Normalmente ela não piora. Tá. Ao longo de 3, 4, 5 anos, ela até melhora o tamanho da lesão. Então nós tínhamos uma lesão de 3 centímetros, ao longo do tempo essa lesão passa para 1,5 para 2 centímetros. Mas a lesão não some. Então ela vai ter endometriose o resto da vida, sob controle. Como o hipertenso que nós conversamos atrás aí. E um pouquinho agora da tua carreira, Mohamed. Nós somos amigos há muito tempo, e você atua na área de ginecologia, na área de obstetrícia. Quando que você se interessou por endometriose e por quê? Lá atrás, quando eu comecei, eu brinco que eu fui muito obstetra na vida, né? Eu fiz muito parto, as coisas se inverteram hoje. Antigamente eu era 90% obstetra e 10% ginecologista. Tá. E ao longo da vida, por um convite do Dr. Moacir, que foi meu chefe da Soban, tudo, ele me convidou para começar com a cirurgia ginecológica, onde nós fazíamos a esterectomia aberta, tudo, né? As cirurgias abertas. E nisso começamos com a videolaparoscopia e me encantou, né? Se você for pensar, até pra gente, a gente fala assim, nossa, eu fazia um corte na barriga da paciente e hoje eu opero com 3, 4 furinhos. Né? Então e tem toda uma curva de cirurgião. aprendizado também, né? Porque não é como operar aberto, né? Você precisa desenvolver uma série de habilidades que são próprias de quem faz a videolaparoscopia. A videolaparoscopia, são cursos e cursos, eu lembro, não vou lembrar a data, mas 2000 e pouquinho, eu estava em Goiânia operando porquinho. Então a curva de aprendizado... E pegando mão. Depois... curso no IRCAD aqui em Barretos, eles têm um centro maravilhoso, operando porquinho. Então você começa a sua mão, como a gente fez na vida inteira, operando fora do ser humano, né? Então você vai aprender pinças, material, tela... É tudo diferente, é um outro mundo, né? É outro mundo porque você não opera olhando para o corpo. Você opera olhando para a tela, né? Para o corpo. Você está com as mãos aqui, olhando lá. Então a sua mão está trabalhando aqui e você está olhando lá. Eu percebo isso quando eu vou colocar marca-passo. Você está aqui mexendo, mas você está olhando lá para onde está o eletrodo. Né? Então é um outro learning curve, né? Ou seja, e ainda mais se você vai fazer procedimentos mais complexos dentro do abdômen. Né? E seu cérebro se acostumar com isso. Isso. Tem um outro reset, né? É outro. Meu querido ouvinte, estivemos aqui com o Mohamed Abbas, meu grande amigo, médico ginecologista, especialista em endometriose, que nos deu essas aulas, né, no primeiro e no segundo programa, endometriose, o que você precisa saber. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Não esqueça, canal 25 ou 525, NET, o Med Saúde é o seu encontro
semanal com a saúde e, claro, nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.